Eu sou psicóloga e sou especialista em criança e adolescente, e também daí, né, acabei andando bastante, assim, pela vida acadêmica. Então, assim, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Toda essa parte bem acadêmica. E também, mais recentemente, então, fiz a formação em psicanálise. Mais recentemente, realmente foram os últimos anos de estudo oficiais, né? Porque, na verdade, o psicanalista estuda a vida toda ad eternum, assim, né? E aí, Felipe, a questão da escrita, ela vem se intercalando com isso desde a graduação, mas, claro, sempre uma escrita muito mais científica do que propriamente uma escrita literária. E esse livro, né, O Menino que Grande Queria Ser Pequeno, é efetivamente o meu primeiro livro de literatura, e uma literatura infantil, né? Então, dos livros que eu tenho, e dos artigos, e das publicações, e site, tudo é científico voltado para a psicologia e para a psicanálise, né? Então, eu sou uma escritora, uma jovem escritora na literatura, mas que venho com um outro percurso de escrita aí, né? E você toca num assunto muito delicado. Eu imagino o quanto foi complexo escrever para criança, porque como adulto, você lendo, você fala, nossa, que delicadeza de falar sobre isso, porque todo mundo que lê acaba revisitando o passado. Uhum. E para a criança que tudo aquilo é presente, eu imagino o quanto de reflexão acaba gerando. Você teve cuidado em escrever, o seu texto teve que ser adaptado em alguma questão? Como que foi esse processo? Eu descobri com esse livro, primeiro que eu descobri que escrever para criança é zilhões de vezes mais difícil do que escrever para adulto. Como é o fato de trabalhar com crianças, né? Então, eu na clínica atendo adultos, adolescentes, né, e crianças. E sempre, para mim, foi público, assim, né, e notório de que atendimento infantil, atendimento de crianças é um atendimento mais complexo por diversas questões que não vem ao caso aqui. E quando eu fui escrever esse livro, eu me dei por conta disso. E me dei por conta também, Felipe, que a gente escreve o mesmo livro várias vezes. Então, assim, foram feitas várias revisões, né? Desde revisão de português, a redundâncias que eu mesma cometia, e que é aquela coisa assim, tu lê e não enxerga a redundância, né? Até que a tua editora maravilhosa vai lá e diz assim, Bibiana, tu repetiu essa palavra 3 vezes na mesma frase. E tu não enxergava mais aquilo, né? Claro que se tiver um propósito literário, né? Mas não era o caso aqui, né? Às vezes era uma cegueira mesmo em função da história. E então eu fui escrevendo, e porque assim, ó, é muito legal isso que tu fala, Felipe, porque assim, ó, na psicanálise, a gente trabalha sempre com infantil, independente da idade que a idade cronológica que a pessoa tenha. Então, ela pode ter 90 anos, né? Ou ela pode ter 3 ou 4, como comumente são os meus pacientinhos, né? A gente trabalha com o infantil. Então, quando tu diz isso, assim, de que tu leu o livro e te toca, me tocou, toca vários adultos, né? O próprio Pacha, quando eu enviei o livro para ele, né? Ele me contou assim que se emocionou, né? Então, porque vai tocando nessas questões que são do infantil, né? Que é diferente de ser criança. Claro que o timing é diferente, né? Como tu bem se sinalizou. Uma coisa é quando nós adultos lemos e retomamos algumas coisas, outra coisa é para os pequenos que leem e de repente isso está atual, né? Isso está acontecendo, né? Então eu tive várias reações assim, né? De crianças que adoraram, crianças que se emocionaram, né? Assim, ficaram bem emocionadas lendo a história, crianças que
que se identificaram muito rápido, assim, com a história, né? Então, é uma história que eu tenho muito carinho mesmo, assim, que eu aprecio muito. E desde o início já era esse título ou houve Sim. mudança? Já era esse? Ai, que geralmente tem algum tipo de mudança. Tu sabe que foi o seguinte, assim, o livro começou... Deixa eu te contar uma pequena história, assim. Eu vou cuidar para não ser prolixa, né? Porque esse meu hábito de professora começa a falar. Fica à vontade. Mas eu fui fazer uma contação de história no passado numa escola com os pequenos. E aí, no final da contação, eles podiam perguntar. E aí, uma das perguntas que surgiu foi o dia do aniversário do menino, né? E eu fiquei pensando, caramba, eu não me lembro, né? E aí, quando eu voltei para casa, eu fui revisitar um pouco onde começou, porque justamente começou pelo título, uma noite que eu já estava me encaminhando para dormir, e aí comecei aquele processo de relaxamento e tal, e me veio justamente essa frase em mente, né? O menino que grande queria ser pequeno. Aí eu peguei meu celular, anotei o título, a frase, no caso, e fui dormir, né? E aí depois, e isso foi dia 21 de novembro de 2019. Uhum. E aí, a partir disso, eu comecei a desenvolver a história, né, do menino, e esse ficou o título, né? Esse ficou o título, que é um título, inclusive, que às vezes confunde as pessoas, que às vezes, né, que eu já recebi retornos do tipo, tá, mas o título tá errado, mas não é isso, falta isso, falta aquilo. Mas é justamente uma brincadeira mesmo, né? Esse é o propósito. Algo que eu queria saber sobre a sua visão sobre essa questão é: você escreveu um livro, mas o alicerce dele todo vem também da sua profissão. Você acredita que a crítica ela chega de outro jeito pelo fato da tua profissão também estar ali em quesito, digamos assim, avaliarem também por conta disso? Você fica mais vulnerável perante o público? Pode ser, né? Eu acredito que pode ser, porque, inclusive, a crítica no sentido de que, de repente, é um livro que a crítica literária infantil não vai achar legal, né? Eu acredito que sim, né? Quem fez a orelha dele foi um psicanalista muito conhecido aqui em Porto Alegre, acredito que no Brasil, porque ele tem diversos livros, inclusive livros infantis, né? E então, assim, eu pedi para ele, especialmente por causa desse percurso dele, pela admiração que eu tenho por ele. Então, assim, é um livro, Felipe, que tranquilamente pode ter uma crítica, na verdade, uma crítica dupla, assim, né? Que venha desses dois lados aí, né? Mas, sabe, uma coisa que eu já tenho clareza, que é uma característica da minha personalidade, é que eu realmente vou me metendo, vou me enfiando aí por caminhos, às vezes, que não são muito fáceis, sabe? Então, assim, isso é uma característica minha, assim, né? As minhas pesquisas demonstram isso, as minhas escolhas nesse sentido falam por si, assim. Então, claro, pode ser que essa crítica venha duplamente, assim, né? Até agora, né, eu não recebi nenhuma crítica que me desmontasse, assim, né? Então, enfim, pode ser que siga assim, né? Pode ser que siga assim. E agora, com questão de rede social, as crianças elas têm fácil acesso e você acaba se tornando uma pessoa pública e acaba gerando essa curiosidade das crianças quererem dar um feedback, conversar com você. Você tem essa preocupação hoje em dia, tendo em vista que você lançou esse livro, do que é publicado sobre você na sua rede social, porque alguma criança Sim. pode ter acesso? Como que funciona? Sim, mas eu vou te dizer que tu diz da minha rede, do meu Instagram, por exemplo? Isso.
Que é onde eu tenho controle, né? O resto não se tem, que às vezes nem muito, né, no Instagram da gente. Mas assim, o que eu quero te dizer com isso? Que esse cuidado eu sempre tive. Eu tenho 2 Instagrams, né? Eu tenho o profissional e o pessoal. Então, o profissional eu sempre, antes mesmo da publicação do livro, eu sempre fui cuidadosa, né? Porque sempre atendi crianças, sempre trabalhei com crianças, tenho um respeito e uma esperança nelas, assim, enorme, né? Então, sempre fui cuidadosa com com o material que eu for produzindo no curso da vida, assim. É claro que é impossível tu não cometer erros, tu não desagradar, né? Ou, de repente, fazer um conteúdo que... De repente, não. Fazer um conteúdo que não contempla a todos, né? Mas eu sempre tento ser muito cuidadosa, né, Felipe? Assim, sempre tento. E adoro receber foto dos miúdos e das miúdas lendo o livro, assim. Então, logo no lançamento veio uma enxurrada, assim, adorava, sabe? Vídeo. Esses dias eu recebi o vídeo, fui marcada no Instagram de uma pequena que estava lendo, só que ela ainda não sabe ler, né? Então ela folheava o livro e ela ia inventando a história dela. Eu achei maravilhosa, assim, sabe? Sim. Então, assim, realmente, fui recebendo vários retornos dos pais, assim, com os pequenos. Ai, muito, muito legal. Assim, é uma parte muito emocionante do trabalho. Você comentou do ilustrador, as ilustrações realmente estão belíssimas. Como que você trabalhou com ele em relação a isso? Você deu livre espaço para ele poder criar ou você já tinha algo em mente que ele foi trabalhando nisso? O Pacha, assim, foi um trabalho muito legal. Eu comecei como fã do Pacha, né? Ele tem outros materiais, inclusive de psicanálise, como tirinhas e tal, e eu adorava, e aí eu fiz esse convite. Aí a gente teve várias reuniões, assim, vários encontros, assim, né? Eu não conheço ele ainda pessoalmente por conta da pandemia, né? Então, assim, essa é outro compromisso, um bom compromisso que eu tenho, assim, tão logo eu possa ir para o Rio de Janeiro conhecer a minha editora e o ilustrador, assim, porque eu não conheço eles pessoalmente, né? Embora a gente tenha passado muitas horas juntos aqui, né, por essa interface. Então, assim, eu contei para ele da história do menino, como é que o menino surge, o que eu tinha em mente, e aí a gente foi construindo coisas juntos, mas... e o Pacha ia, então, fazendo os desenhos e ia me mostrando, e mostrando para a Rosane também, e a gente ia pensando juntos, mas eu acredito que ele teve muita liberdade em criar o que ele lia também daquela história, né? Mas coisas como que contornos a gente vai dar para esse menino, que cor de pele a gente vai dar para esse menino, o Neco, que é um personagem, eu introduzi o Neco, isso faz referência à pergunta que tu me fez anteriormente, né, da revisão. Eu introduzi o Neco na história depois que a história estava pronta, né? O Neco veio depois por uma outra circunstância e que eu achei interessante e que ficou legal e aí eu dei um outro espaço para o Neco ali também, né? E aí até eu lembro que um dia eu né, mandei mensagem para o Pacha e disse, Pacha, tu ficaria muito chateado comigo se eu te pedisse para dizer um cachorro no meio da história agora. E aí, enfim, né, esse boxer, que é o Neco, assim, ele era um cachorro da nossa família, aí mandei fotos para ele, assim, que eu queria naquele tom e tal. E ele foi ótimo, assim, né, ele foi realmente ótimo. Então, foi uma parceria que eu julgo que foi de bastante sucesso, sabe? A gente se acertou bem mesmo. E você teve que acessar também, revisitar também o seu lado criança, ou o que contou foi o teu lado profissional mesmo? Como eu te disse, todos temos nossos infantis, né? Então, com certeza. E como eu trabalho com criança, né? Eu gosto de brincar, né? Eu já não que eu tenha uma leitura enorme, né, assim, de livros infantis, mas livro infantil já era uma leitura que fazia parte
do meu ano, da minha rotina, assim, né? Eu não comecei a ter contato com os livros infantis a partir do meu, né? Então, é uma coisa que também tem minha ali, sem dúvida, sempre tem, né? Sempre tem. Mas e até porque, né, Felipe, assim, esse dilema do menino é um dilema que é muito comum, se não for um dilema de todos, né? Em algum momento da vida. Né? Então, essa é uma característica de identificação muito fácil com esse livro, né? É um dilema humano, né? Sim, e o que eu achei interessante é que eu lembrei de uma época da minha vida, né, que justamente a gente associa, nossa, quando eu for grande, na verdade o que a gente quer não é ser adulto, a gente quer a liberdade do adulto. E eu achei fascinante do modo que você colocou e o desfecho também que teve dele conseguir digerir tudo isso. E eu gostei bastante. Outra pergunta que eu ia fazer é em relação a essa leitura que você fez, né, de outros autores e tudo mais, ou livros mais antigos infantis. Você acha que muitas vezes a literatura infantil antiga, ela subestimava a inteligência da criança? Livros assim como o seu não tratavam diretamente numa linguagem acreditando no potencial da criança? De quais livros tu faz menção? Assim, tu tem uma referência? Não, porque assim, eu, sinceramente, eu fiquei revisitando o meu passado literário, digamos assim, e eu não lembro de livros que falassem sobre temas delicados e importantes, assim. Eram temas, assim, rasos, né, que muitas vezes, hoje em dia eu vejo que a inteligência da criança talvez fosse um pouco subestimada, que poderiam serem tratados. Você acha também ou não? Eu vou te dizer assim, médio. No sentido do que, assim, pensando nos livros que eu lia também, né, que passava muito pelos contos de fada, né? Assim, bem básico, assim, né? Mas contos de fadas, fábulas, né? Tinha uma coisa assim. Mas o que eu penso, assim, que esse material, ele tratava de uma forma muito latente as questões, sabe? Então, por exemplo, e eu não estou falando dos originais, né? Lá dos irmãos Grimm, por exemplo, os originais hoje a gente veria como uma barbárie, assim, né? Então, eu estou falando da adaptação mais linha Disney, assim, né? Os contos de fada. Então, se a gente pensar Branca de Neve, se a gente pensar Cinderela, etc., blá, blá, aquela turma toda, tinha muitas questões subjacentes ali, né? Mas elas eram justamente assim muito latentes, muito discretas, muito. Elas ficavam muito na coisa de acionar o inconsciente, né? Talvez o que eu pense hoje em relação a essa tua pergunta, e estou pensando agora contigo, né? É de que hoje a literatura infantil ela traz mais para a superfície essas coisas, né? Não fica tão assim, tão lá embaixo, se der para entender, entendeu, quem pegar, pegou, né? Não tem. Talvez não tenha tanto tabu de se falar de coisas difíceis, né? Talvez passe alguma coisa por aí hoje, né? De menos tabu de se falar coisas, como tu disse, delicadas, desafiadoras, com os pequenos, né? E a própria noção de infância muda também com o passar das décadas, né? Então, isso é uma outra construção que vem se fazendo em paralelo à literatura, né, infantil. A noção de criança vem mudando, né? Então, acho que tem coisas que vão andando meio juntas aí, né? Sim. E eu até perguntei porque foi até um comentário de um cineasta também, que ele fez essa associação com os filmes, que antigamente os filmes eram só para crianças. Hoje em dia, você vê um filme da Disney, é para o adulto também, aquela mensagem. E eu acho que teve esse avanço também, os livros, né? Passou de uma mensagem só para criança, para de repente haver esse diálogo entre adulto e criança, tendo em vista que o próprio adulto acaba lendo para criança. Claro. Concorda? Total, assim, né? Então, hoje tu vai pensar num material
que de repente, eu, por exemplo, eu tenho diversos livros do André Neves, assim, que eu adoro, assim, sabe? E são meus, comprei para mim, sabe? E tem uns que eu nem levo pro consultório, sabe? Então, assim, é para mim mesmo, assim, porque a mensagem, o que está escrito ali, a ilustração, toda essa narrativa, ela seja ela, né, através da ilustração ou da palavra, ela vai te tocando de um outro jeito, assim, né? Então, eu acho que o livro infantil hoje, ele tá falando, como eu te disse, de infâncias, né? Não mais só de criança. E você tinha comentado, eu adoro desafios, eu me entrego mesmo. Você vê em outro formato, de repente, essa história? Num curta-metragem ou numa peça de teatro? Você vê em outro formato? Já pensou nisso? Caramba, sabe que eu nunca pensei, assim, seria um baita desafio mesmo, né? Mas nunca pensei, nunca pensei mesmo, né? Seria uma coisa muito legal, acho muito uma outra forma de seguir se transmitindo, né? Acho que, né? Sim. Mas nunca pensei. Quem sabe aí instalei essa ideia futuramente, no futuro breve. É. Para a gente finalizar nossa conversa, o que você, no encontro com você mesma, mais nova, na idade dessas crianças que estão lendo o teu livro agora, falaria como conselho para a criança Bibiana? Qual conselho você daria para sua criança? Que conselho eu daria para minha criança? Brinca bastante. Brinca bastante, sabe? Brinca bastante, abraça bastante, né? Que eu acho que tem isso, tá contemplada essa questão do abraço aqui no livro também, né? Abraça bastante, se deixa ser abraçado por quem te ama e por quem você ama, né? Então, assim, acho que esse seria o recado, assim, né? Porque brincar é realmente a via por onde as coisas acontecem quando a gente fala dos pequenos, né?